Boa noite, caros amigos, irmãos do Ideal do Bem. Mais página aberta no ar, com as obras da codificação, com base no Evangelho, traduzidos literalmente pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos estudar, não é isso, Mary? O nosso caminho, verdade e vida. O ponto 3, não é isso? Qual o título, meu amor? Examina-te. Boa noite a todos, com alegria que estamos aqui, né, nesse mais um programa. E hoje com um chamado, né? Quando Emmanuel traz como título essa mensagem, examina-te. Então, na verdade, é um chamado para esse olhar íntimo. E ele vai pegar justamente uma passagem do Evangelho, sempre as cartas de Paulo aos Filipenses 2 e 3. É interessante que essa carta escrita aos Filipenses, ela foi escrita quando Pedro estava preso. E ele vai justamente fazer toda uma mensagem para que os filipenses, os companheiros, continuem a sua jornada de levar o Evangelho, não desanimem, né? Mas também tenham cautela e observem o caminho que eles estão percorrendo. Então, Queiroz, Paulo traz a seguinte frase para nós: nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Então ele começa a alertar os filipenses para que tenham, o quê? Contenda, nada que eles possam fazer esteja à frente disso, se vangloriar, mas que eles sejam humildes. Será que isso repercute para nós hoje? O que essa mensagem ainda nos fala? Será que teremos que tomar cuidado com toda essa dinâmica das nossas ações? Então, vamos ver se a mensagem de Emmanuel é tão atual, né, Queiroz? Ainda hoje. Afinal de contas, ele começa dizendo que o serviço do Cristo é infinito. Se é infinito, então, uma das, digamos assim, das principais contendas dele é ser o nosso guia, o nosso modelo. Não é verdade? Então, a contendo disso, nós temos nesse inteirinho que Emmanuel fala, a infinitude. Só que a gente deve ter com base nessa infinitude o senso do dever. Porque se a evolução na base natural da coisa nos compete como algo natural, o processo de crescimento, de evolução, aí fica, essa deixa de Paulo aí. Nada fazer sem a necessidade de vangloriar-se, mas por humildade. Porque na infinitude nós somos apenas um contexto importante, mas não somos o todo, não é? Nós estamos nesse processo de aprendizado, numa base que nos revela quanto a obra de Deus ela é maravilhosa e infinita, como infinitas são as suas realizações. Aí, o que eu faço é aquela história que o Cristo falou, É apenas o dever a cumprir, o dever a realizar nesse compêndio universal. Cada um é como se fosse uma célula, Mary? Cada um com a sua. Uma célula. O corpo, ele é uma unidade. Mas se a gente for lá no fundo observar mais a contento, quantos trilhões e trilhões de unidades menores estão ali trabalhando em conjunto para que o corpo possa aparentar
e vivenciar na saúde o seu momento, né? A sua plenitude. E nesse pequeno trecho que Paulo fala aos Filipenses, né? Ele faz um grande alerta para que as ações elas possam ser feitas com base na humildade, evitando, né, o exercício de examinar, né, que Emmanuel nos traz, para que a gente nada faça em conflito, nada faça brigando, querendo que o outro aceite aquela verdade que eu acabei de encontrar. E nem faça se sentindo superior ao outro, mas faça com humildade. Porque acontece muitas vezes que quando a gente encontra algo, a gente descobre algo, quando nós encontramos, por exemplo, essa grandiosidade que é a mensagem espírita, que tanto nos liberta das ignorâncias, né? Que nos faz ver além da nossa vida material. Então abre um leque de possibilidades de entendimento que antes nós não tínhamos. E muitas vezes nós queremos levar essa mensagem a todo custo para todos aqueles que nós conhecemos. Então Emmanuel traz um ponto interessante da gente avaliar, e é justamente isso que Paulo vai trazer na sua mensagem aos Filipenses, que eles possam ter cuidado, nem leve isso com tanto energia a ponto de brigar por essa novo caminho encontrado, né? Que é essa contenda, é de você levar as coisas um pouco à força, nem se achando que é superior, porque encontrou agora o entendimento para várias questões da vida que antes não eram respondidas, mas com humildade. Como Emmanuel falou, né? O serviço e a obra, né? Ele diz aqui, de Jesus é infinito. Então, na sua órbita, né, ele coloca aqui Jesus como centro, né? Como se fosse o Sol do sistema solar. Há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial, né? E aí, levando a contexto que você falou ainda agora, ele diz o seguinte: se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. Sim. Né? Então, a gente sabe que nessa base do existir de vida, tudo é energia. E a gente aprende, né? Nos dias de hoje, o que é que a gente costuma fazer dentro do nosso lar, trazendo para o material? Os meios que tiver ao nosso alcance para a gente poder economizar energia. Não é a lógica? Já que a energia está um negocinho tão barato, né? Então, quanto mais a gente puder ater-se da atualidade, né? Dos avanços, do que vem, né? Da inteligência do homem, para economizar energia, é óbvio que isso a gente vai trazer para o nosso dia a dia, para o nosso existir. E na base do exercício do espírito, nesse processo de desenvolvimento, como nós também somos seres de energia, então, se eu levo essa economia para o material, quão melhor, quão mais atento, quão mais necessário até é eu também verificar essa contenda de economia da minha energia para que eu possa utilizá-la da melhor maneira possível, como ele diz aqui, né? De forma sadia, de forma substancial. Você está entendendo? Porque quanta energia não se desprende desnecessariamente a ponto de adoecer, a ponto de perder, às vezes até uma reencarnação inteira, por conta de contendas, né? Por conta de desacertos, de rixas. Meu Deus, a gente vê nos dias atuais
nesse momento tão crucial, que é um momento que a gente está vivendo de transição mesmo, o país onde as religiões sempre foram abertas, onde você tem uma base de fraternidade até mais ampla do que em alguns países, a gente vê, começou a se digladiar por conta de religião, por conta de forma de ser, de existir, de pensar, de agir de forma diferente. Então, quanta energia não se está se desgastando e quanta coisa boa está se deixando de fazer em virtude disso, não é? Porque o serviço de Jesus é infinito, é nisso que a gente tem que ater. Se Ele é o guia, se Ele é o modelo, a gente não vai cansar de dizer isso. O roteiro que Ele traçou para a gente é o necessário, é o ideal, é o substancial para a gente poder ser seres potencialmente saudáveis em todos os sentidos. Não é isso? Está entendendo meu raciocínio? Sim. Porque ele coloca aqui, né, ideias sadias e suas expressões substanciais, que tem uma substância, que tem um objetivo, né, que tenha algo que vai acrescentar. Então, disputas, conflitos, polêmicas, discórdias, sem motivo, não vai realmente nos levar a algum lugar saudável. E aí Emmanuel continua: se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. Então, cada um na sua posição evolutiva vai levando, né, o caminho do qual já construiu condições para aquilo. A experiência humana não é uma estação de prazer. Isso aqui é extremamente importante a gente compreender, esse ponto que Emmanuel vai nos trazer nessa reflexão. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado. E nessa tarefa, é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. Nós estamos, muitas vezes, lidando com isso no nosso meio familiar, como muitas vezes estamos achando que a nossa vida é simplesmente satisfazer os nossos prazeres. E esse prazer, né, que Emmanuel está se reportando aí, sempre lembrando, é aquele prazer por instinto, aquele prazer carnal, como a gente fala, né, dos gozos do mundo. Porque, afinal de contas, o ser humano, quando ele começa a volver-se pela via da espiritualidade, ele descobre outras vias de verdadeiro e oportuno prazer. Porque aí, nesse caso, né, Queiroz, é um prazer natural. Natural do contexto do universo. Ou seja, não é um prazer que eu preciso buscar para satisfazer. Ou seja, não é uma necessidade. Ele é uma coisa natural que vai ser vivenciada pelo caminho que eu percorrer. É a história de entrar em harmonia, não é? É a história de você fazer parte dessa grande orquestra e você encontrar a afinação adequada do seu instrumento. E isso reverbera em todo o seu ser, de forma tão dinâmica que a resposta é o bem-estar, é a paz, é a sensação, mesmo diante de um conflito, de uma guerra, de plenitude. É estar em comunhão com Deus. E é isso que Jesus nos traz, né? E nos delega a realizar como dever. Isso. Né? E aqui a gente abre um parênteses para fazer uma reflexão, né? Como muitas famílias, elas direcionam a sua educação para os filhos na busca de satisfazer o prazer. E nada de frustração ou limites.
E aí nós vamos tendo seres que vão se desenvolvendo, achando que o mundo necessariamente tem que alimentar esse prazer, tem que facilitar esse prazer. E isso dificulta a compreensão de que nós estamos num aprendizado. E o aprendizado é um movimento, é algo que eu preciso agir, que eu preciso fazer, que eu preciso muitas vezes mudar a minha estratégia, né? E que isso tem um esforço, porque o aprendizado exige um esforço. Não vai cair do céu. E às vezes essa sensação de prazer que alguém precisa me satisfazer, precisa favorecer o meu prazer. E aí nós temos alguns jovens, algumas crianças que estão vivenciando um momento da falta do limite ou da manipulação, muitas vezes, de determinadas coisas para atingirem o prazer, né? Estarem sempre saciados nesse prazer. E isso é muito delicado nas famílias. Por justamente faltar nesse núcleo algo que preencha verdadeiramente e satisfatoriamente essa, vamos dizer assim, essa carência, né? Esse vazio, esse espaço. É a história da harmonia que a gente está falando. Isso. Porque justamente, Queiroz, também a compreensão de que nós estamos no exercício do aprendizado. E que a criança vai aprendendo desde pequena. Quando você chega na fase da adolescência. Ou reaprendendo. Sempre, né? Sempre, reaprendendo. E Deus é tão fantástico, né? Na sua paternidade, que os Espíritos nos lembram, né? Porque a gente vem com aquelas contendas, com aquelas pendengas, aquelas encrencas, como diz Alberto Almeida, para resolver, né? Sim. E na sabedoria espiritual, para facilitar esse processo, né? O Espírito volve a matéria como uma criança. Com certeza. Com o seu potencial como se fosse começar do zerinho, de forma frágil, né? Para que os sentimentos da atenção, do carinho, do amor possa imantar com mais facilidade. E aí você tem um facilitador, porque imagina se fosse assim, eita, não deu certo, vamos voltar, e volta tudo do mesmo jeito, sabendo, com todos os desmantelos na mente. E aí, ia dar certo um negócio desse? Aí a gente pergunta, né? Por quê? Tem uns ainda que dizem, mas por que esquecer? Uhum. E a gente já responde, graças a Deus a gente esquece, né? Graças a Deus a gente tem esse facilitador, porque é um facilitador da lei. Todo esse processo de reaprendizado a partir de um ponto central. E a gente vem com tudo que é ferramenta, com todo um traçado para o sucesso. Porque muitos falhem, porque muitos caem novamente, porque justamente se vangloriam demais, se desatêm, né? Tiram a atenção do que é essencial e do que é primoroso na base da vida, e acaba desviando o seu curso no aprendizado. Aí, fatalmente, vai levar o quê? Queda. É a história. Emmanuel está nos dizendo aqui, meu amigo, examina-te. Não é por aí o caminho. Isso. Não é? Quando ele diz aqui que o homem, né, ele continua, a experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado. E nesta tarefa, olha aí, a tarefa e o dever, né? É razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. E não entrando em discussões, em brigas e intrigas. Né? Se a gente está perdendo a paciência, porque a gente está precisando desenvolver o que a gente ainda não tem. Né? Eu estava lembrando, Queiroz, aqui agora, e até me deu vontade de rir. Nós temos agora um canal no YouTube, não nós, né? Mas
o meio espírita, são vídeos espíritas de humor. E eu estava justamente lembrando, quando o Queiroz estava falando Se não me isso, engano é o canal do bem. Deixa eu ver aqui. que vale a pena, que eles trazem de forma humorada os ensinamentos do nosso cotidiano, né? E uma dessas, como o Queiroz leu agora na história da importância do autoexame e de que nós estamos, não é numa estação de prazer, que tem uma que ele conta a historinha de um homem que estava pensando, se eu não convivesse com fulano, se eu não tivesse fulano na minha vida, se eu não tivesse aquele chefe. E aí chega um gênio na hora e diz qual era o pedido dele, o que ele queria. E ele diz que queria que essas pessoas sumissem. Essas pessoas que davam trabalho na vida dele sumissem. Que aí ele ia ser feliz. Canal Amigos da Luz. Vale a pena entrar e se inscrever, viu, gente? Para receber as considerações. Me desculpa aí, Mary, ter atrapalhado, mas continue aí o seu. E aí, a Gênia, né, faz lá o pedido dele. Aí ele diz, pronto, as pessoas que você listou, ele fez uma lista, sumiram. E aí aparece uma outra figura que é a morte e diz que vai levar eles. Mas como? Agora que a coisa ia ficar boa, né? Que as pessoas que me incomodam não estão mais, que eu vou ter uma vida tranquila, prazerosa. Como é que você, a morte, vai me levar agora? Ele disse, justamente por isso. Porque você não está aqui para só ter essas coisas boas. Essas pessoas que estão ao seu lado, que de certa forma possam aparentar dificuldades, é um grande aprendizado da sua vida. Sem elas, a sua vida não tem sentido. Então não tem sentido você estar aqui, porque você está aqui, ele não é para sofrer, mas é para aprender. Se não tem esse motivo, você vai ter que voltar. E aí, não, então deixa esse povo todo aí de volta, né? Então, assim, é cômico, eles trazem uma nuance séria, mas de uma forma cômica, engraçada, mas que nos marca. Muitas vezes nós queremos o prazer na nossa vida e esquecemos que, como a gente falou no começo, o prazer é algo natural quando a gente compreende a vivência e a gente vai ultrapassando os nossos próximos limites. Não tem prazer maior quando a gente consegue superar o medo, superar uma dificuldade na vida, uma aflição, né? Tomar conta de determinadas coisas e ver que a gente deu conta, que a gente cumpriu a nossa tarefa. Isso é prazeroso, mas é como o Queiroz falou, nós colocamos o prazer como as coisas efêmeras, como as festas, como as viagens, como tudo que não traz prazer, mas tem um prazer muito mais essencial e contínuo, que é aquilo que eu construo dentro de mim mesmo. Porque é o seguinte, né? Nada no excesso. Porque quem não gosta de conhecer lugares diferentes, quem não gosta de vez em quando, né, com uns amigozinhos, tomar um vinhozinho, rir, se divertir, não é? Vale a pena, faz parte do contexto também. É um momento de lazer do aprendizado. E também pode ser um aprendizado. Mas tem gente que infelizmente faz disso a base da sua vida. E quando vão para esses lazeres, eles vão para se desgastar até perder a noção limites, perde a noção da vida, perde a noção das coisas, vão desperdiçando tempo, desperdiçando oportunidade, não cuidando do corpo, porque em tudo que a gente realiza, principalmente também nos gozos da matéria, a gente tem que observar aquela deixa do Espírito de verdade, quando está lá, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente tem que cuidar do corpo e cuidar do Espírito. Sim. Então, é uma dualidade que eu tenho que sempre estar com atenção. Naquele momento eu estou usufruindo, né, de alguma coisa que está me dando algo de momento, mas eu não posso esquecer que eu tenho que cuidar do corpo e cuidar do espírito, em qualquer situação. Exatamente. Fala. Não, e é justamente isso que Emmanuel vai
nos trazer, né, no segundo ponto. O homem permanece em função de aprendizado e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade. Né? É como se a gente tivesse, a né? oportunidade de aprender. É como se a gente não está numa escola, a gente não está numa universidade. O mundo é uma escola, é uma universidade. Né? Ou até escola de primeiro grau para alguns, escola de segundo grau para outros e universidade para outros. Mas tudo no contexto de uma aprendizagem, uma escola. Enquanto você espera uma disciplina ou outra, você não tem um momentozinho que você vai ali, você conversa com o seu amigo, bota as coisas em dia, né? Então seria esses os momentos do lazer, esse lazer mudando. Sim. Mas a gente sempre tem que estar na atenção que o professor vai chegar para trazer lição. E esse professor, ele vem no contexto do que é espiritual, das maneiras mais sutis possíveis. E é dever nosso examinar na nossa intimidade. Interessante que Emmanuel fala de examina-te. Ele não manda você examinar o externo, mas examinar por dentro, para sentir, para reagir. Ou melhor, reagir não, né? Porque quando eu reajo, eu estouro, né? Eu vou agir e deixar de reagir. Porque na ação eu cresço, na ação eu aprendo. Só que na reação eu vou caindo, né? Quando eu entro na questão de vangloriar-me por alguma realização, por algum feito, ou mesmo por alguma farra. A gente, principalmente nas rodas de homem, né? A gente vê, rapaz, esse final de semana foram tantas cervejas, foram tanto não sei o quê, estou aqui, e até fazem da ressaca, aquele momento em que o corpo está ali, coitado, se debatendo, fazendo um esforço gigantesco para se recompor, como se fosse um prêmio, como se fosse algo maravilhoso. E aí essa questão também de vangloriar vai em tudo, né? Às vezes até na própria mensagem do Evangelho, a gente pode ir com um ar de arrogância, de como um sabedor, né, de tudo. Então, o cuidado que a gente precisa ter em todos os aspectos, num aspecto de lazer, como a gente vai se colocar, num aspecto na família, num aspecto até na própria casa espírita, onde a gente vai levar esse lugar de que eu sou o doutor do conhecimento espírita, né? E aí, voltando aqui ao nosso ponto, quando ele diz: é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando mesmo em seja aos semelhantes. É você. Também a facilidade de aprendizado do outro, né? Então, quando eu vou no lugar de arrogância, por isso que eu trouxe a história do Evangelho, que eu estava vendo esse ponto aqui, quando eu vou levando também o ensinamento para o outro, mas eu estou no lugar de arrogância, de me sentir o todo, mais do que eu vou talvez impedir, porque eu não estarei facilitando, porque eu já estou indo para o outro dizendo: oh, você não sabe nada, quem sabe tudo sou eu. Então não estou facilitando o ensejo ao semelhante, ou seja, eu não estou facilitando também o aprendizado. E isso não é só levando a doutrina, isso é na nossa casa. É porque a gente precisa trazer a experiência bem para perto de nós, porque o olhar para nós. Então, como nós estamos sendo facilitadores do aprendizado no lar? Né? Nós estamos nós estamos preparando o DAF, que é o Departamento de Assuntos da Família, um trabalho que nós fazemos anualmente, que é o Encontro da Família aqui na Federação Espírita. E como nós precisamos ter esse olhar para o seio familiar, né? Como é que eu estou facilitando, né, o aprendizado da doutrina no meu lar? Como é que estou facilitando o aprendizado dos bons hábitos? Como é que eu estou facilitando o meu e do outro, os bons hábitos de comunicação? Então, como tem nuances dentro do nosso lar que nós precisamos examinar a mim mesmo, a minha conduta perante o outro. Então, Emmanuel, veja como Emmanuel ele vai trazendo pontos interessantes de análise, né? Quando ele diz que não é só eu entender
e valorizar o meu momento de aprendizado aqui na Terra, a experiência pela qual eu estou vivendo, mas também que eu possa facilitar esse aprendizado na relação com o outro. E sempre, né? Até para eu aprender, eu não aprendo isolado. Eu só aprendo em conjunto. Sim. Na participação, no contexto. E a célula familiar é a primeira, né? Sim. É a primeira com que eu vou realmente ter contato com tudo aquilo que é essencial no meu desenvolvimento. E aí, Queiroz, o apóstolo continua nos dizendo, ó, Emmanuel diz que Paulo, o apóstolo compreendeu, né, essa verdade. Então, o apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Porque quando nós vamos no orgulho, com certeza nós não vamos dar condições de aprendizado, porque a gente já está no lugar que não facilita, né? Então, quando praticares alguma ação, olha só, agora que vem o ponto. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou no desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração, para que o caminho não te seja menos ingrato. Eu estava pegando aqui o contexto, né, do significado da palavra contenda, porque muitas vezes a gente passa tal e a gente está analisando isso, acertando, porque agora que eu fui ver direitinho, contenda quer dizer não fazer por espírito de contenda, quer dizer não fazer com luta, com combate, com guerra, com alternação, com rixa, com discussão, né, com disputa, nada disso, né? Ver como a gente entrou no contexto, eu confesso que a palavra ainda não tinha encaixado, apesar da gente estar entendendo toda a significação, mas não tinha encaixado ainda, né? E então, Emmanuel continua dizendo, quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se achar, como diz o rei da cocada preta, né? Se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração, para que o caminho te seja menos ingrato. Porque você está plantando. Sim. E você vai colher. Né? A vida, ela sempre nos dá a resposta. Tem gente que diz, não, a vida é dura. A vida não é dura. A vida é atenciosa a todas as suas realizações. Por demais atenciosa. Ele responde sempre à altura daquilo que você está idealizando, daquilo que você está plasmando. Não é? Então a vida não é dura, a vida pode ser maravilhosa. Mas se eu ajo com dureza, o que é que eu vou encontrar? O que é que eu vou ter como resposta? Né? Porque é interessante que Emmanuel, no começo, ele vem dizendo que a gente esteja atento quando a gente ultrapassa o quadro das obrigações diárias. Se o que ultrapassou as nossas obrigações, o que é que moveu? Moveu isso. Né? O que é que determinou isso? E se resultou... Ou se resultou. Né? E se resultou isso apenas no desejo injusto de se sentir melhor. Porque se eu fiz aquilo que é o meu dever com naturalidade, ou se além do meu dever eu fui além, né? Por exemplo, nós temos uma programação no Centro Espírita, por exemplo, fazer um trabalho de evangelização ou de qualquer outro. Se além disso eu quero trabalhar mais em outro
logo lugar, se eu quero fazer mais atividades. Então, além desse dever que eu me coloquei, dessa responsabilidade, ir além disso, é para quê? Né? O que é que está me movendo? Realmente é a intenção do trabalho, é a busca de ser útil em vários lugares, ou eu estou dando apenas um exemplo, mas pode ser várias coisas, né? Eu estou resultado de um desejo injusto de me sentir melhor, ou eu quero fazer tantas palestras, eu quero estar em todos os centros, né? Então, desculpe. E se obedeceu somente à disputa desnecessária? Cuida de teu coração para que o caminho não te seja menos ingrato. Porque, gente, tudo que nós fazemos, e os Espíritos nos falam muito isso, é a nossa intenção. Qual é a intenção? Nós estamos fazendo isso para quê? Daí o lugar de examinar. O que vale, né? O que vale é a intenção. Daí porque Paulo nos chama a atenção que a gente deve agir qual o móvel da ação, por excelência, a humildade. Exatamente. Aí ele vai continuando, né? Nosso tempo já está. Mas se atendeste ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensível e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Se você fez tudo, né? Tentou fazer o melhor e assim recebeu, foi interpretado como você foi muito rigoroso, né? Exigente, e de certa forma você possa receber a incompreensão, porque ele coloca as duas nuances. Uma, querer fazer mais por querer estar à frente. Outra, eu querer fazer e ser incompreendido naquilo que eu estou fazendo. Então, recebe as observações, analisa direitinho e passa adiante. Isso é honestidade, né? Na ação de que você está desenvolvendo. Você buscar, de fato, dentro do princípio, né, do desenvolvimento dessa humildade que Emmanuel nos conclama do início ao fim da mensagem, é justamente aquele dever por excelência de fazer. Mesmo que eu ultrapasse a razão do outro, mesmo que eu ultrapasse a compreensão do outro, porque a gente vê muito isso do trabalho, né? Aqueles que gostam de se escorar, quando vê alguém realizando e fazendo, né, vai logo com alguns pejorativos, que a gente já conhece tanto, né? E vai entrando na crítica, como se você estivesse fazendo alguma coisa errada, quando na verdade você está cumprindo o seu dever como de fato ele tem que cumprir. Siga adiante, receba essas observações e prossiga. O importante é você ter a sua consciência reta e tranquila e não ficar à cobrança, né? É muito prático a gente reclamar de corrupção, a gente reclamar de injustiças, e na primeira oportunidadezinha que nós temos de fazer alguma coisa ou de receber uma vantagem, a gente não pensa duas vezes. E a gente, numa escala maior, reclama disso tudo, quando na escala menor eu produzo e alimento isso tudo também. É algo interessante, né? Porque a honestidade é do nosso natural e as pessoas acabam achando, né, quando vê alguma pessoa realizando um ato de honestidade e tal, como se fosse uma exceção e não a regra. E nós que caminhamos com o dever reto a cumprir dentro desse caminho do Cristo, do serviço dele, que é infinito, a gente tem que ter como regra as condutas que ele colocou em xeque para nossas realizações, não é? E aí Emmanuel, né, traz na sua fala final do texto o seguinte:
Continua trabalhando em teu ministério, recordando que. Então, trazendo esse olhar para nós, que possamos continuar trabalhando no nosso ministério, mas recordando sempre que, por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Então, se o Cristo, com toda a sua grandiosidade, da sua mensagem, mas numa postura de humildade, foi tido como imprudente, como traidor, como um inimigo do povo, imagina na nossa pequenez os caminhos que ainda vamos percorrer levando essa mensagem. Mas se nós temos essa compreensão de que precisamos ir nos examinando naquilo que já podemos realizar no aprendizado e no facilitar o aprendizado do outro, como nós falamos aqui, no lar, no trabalho, aonde estejamos, na casa espírita, e que podemos estar atentos muitas vezes às críticas, às incompreensões, mas se estivermos examinando a nossa conduta, encontraremos aí tranquilidade para seguir em frente, sem nos deixarmos abater pelas dificuldades, né? E sem esquecer o dever, né? O dever Sim. reto a cumprir. E só para fechar a elucidação muito clara e evidente de Emmanuel, existe um conto do Espírito Meimei, psicografia de Chico, que é bem interessante e nos dá realmente essa ideia, né, da produção que estamos realizando e o que isso pode trazer para nós, né, no sentido desse caminhar. Ela diz o seguinte, que certo rei muito poderoso, sendo obrigado a longa ausência, tomou de grande fortuna e entregou-a ao filho, confiando-lhe a incumbência de levantar grande casa, tão bela quanto possível. Para isso, o tesouro que lhe deixara nas mãos era suficiente. Acontece, porém, que o jovem, muito egoísta, arquitetou o plano de enganar o próprio pai, de modo a gozar todos os prazeres imediatos da vida, e passou a comprar materiais inferiores, onde lhe cabia empregar metais raros, utilizava latão. Nos lugares em que devia colocar o mármore precioso, punha madeira barata. E nos setores de serviço em que a obra reclamava pedra sólida, ele aplicava terra batida na construção. Com isso, obteve largas somas que infelizmente consumiu, desorientado, junto de amigos loucos. Quando o monarca voltou, surpreendeu o príncipe, abatido e cansado, e apresentar-lhes uma cabana esburacada, ao invés de uma casa nobre, como era o dever dele realizar. O rei, no entanto, deu-lhe a chave do pequeno casebre e disse-lhe bondoso: a casa que mandei edificar era para você mesmo, filho. Não me parece a residência sonhada por seu pai, mas devo estar satisfeito com o que você próprio escolheu. Após ligeira pausa, Veloso advertiu que era um conto que estava sendo contado para esse irmão Veloso. O conto impele-nos a judiciosas apreciações quanto ao cumprimento exato dos nossos deveres, agindo
com comiseração, agindo com humildade perante a obra, que não é nossa, é de Deus, empreendendo responsabilidade. Comparemos o soberano a Deus, nosso Pai. O príncipe da história poderia ter sido qualquer um de nós. A fortuna para construirmos a moradia de nossa alma, olha só, é a vida que Deus nos empresta. É essa fortuna maravilhosa que cai em nossas mãos gratuitamente. Quase sempre, contudo, gastamos o tesouro da existência em caprichosa ilusão, para acabarmos relegados por nossa própria culpa aos pardieiros apodrecidos do sofrimento. Mas aqueles que se consagram à bênção do dever, por mais áspero que seja, adquirem a tranquilidade e a alegria que o Supremo Senhor reserva por executarem fiéis a sua divina a sua divina vontade, que planeja sempre o melhor ao nosso favor, né? Então, que cada um, meus irmãos, procure examinar-se para nada fazer por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Então, foi maravilhoso, né? Tudo que traz aqui. A gente leu o finalzinho de Emmanuel? Lemos. Então, que a gente possa, meus irmãos, de fato, entrar nessa observância do dever reto a cumprir, de realizar em verdade o que viemos executar, que é um aprendizado, e não nos ausentar de um plano para o gozo, né? Para o esbanjamento dessa preciosidade, dessa fortuna que é o corpo, que são as oportunidades de experiência que o Pai soberano nos proporciona, para que a gente possa construir a nossa própria morada, porque as ferramentas nós temos as melhores possíveis, os guias não nos faltam, o aprendizado então nos compete estar atento na realização. Ok, Mary? Ok, então assim, que possamos levar, né, conosco nesta reflexão de Emmanuel, a oportunidade sempre do aprendizado que representa a nossa vida todos os dias. Que ao examinar as nossas ações possamos cada vez mais investir de forma a melhorar. E logicamente o aprendizado vai vir com certeza, né? Então muita paz para todos, que possamos ter aí uma semana bem abençoada. Um beijo no coração de todos e até quarta-feira que vem com mais um Página Aberta no Ar. Muito obrigado.